Falou. A paz, irmãos. Bom estar aqui com vocês de novo. Bom, vou fazer um resumo basicamente do que foi planejado ser feito nesse trabalho, que na verdade começou na quinta-feira. Pedimos autorização ao pastor para fazer uma passagem em frente a 2 colégios, em Vila Isabel e ali em São Cristóvão, onde ocorreu essa situação. E separamos a dupla, né? Ficou o Michel e o Paulo Roberto lá em Vila Isabel, eu e o Carlos Gomes em São Cristóvão. Chegando em São Cristóvão, falei para ele soltar da minha moto, o Carlos soltar da minha moto, ele em direção na lateral do colégio, né? E bem mais afastado para a porta principal do colégio, me aguardar lá que eu estaria estacionando a moto para a gente depois seguir para lá, que a gente iria para São Cristóvão, lá na passarela, na estação de metrô de São Cristóvão. Então o combinado foi esse, as duplas irem fazer um trabalho rápido nas portas do colégio, e depois que o trabalho mesmo iria ocorrer na passarela de São Cristóvão, que não tem nada de colégio, só tem pessoas saindo do metrô, do trem, passando por lá, indo para os seus trabalhos. Ainda em cima da moto, mal eu estacionei minha moto, já vi uma mensagem do Carlos dizendo que ele estava indo para a delegacia. Então, assim, nem entendi muito o que estava acontecendo, foi questão de segundos, né? Soltei ele da moto, falei para ele ir em direção para lá, que eu só ia estacionar para poder me dirigir ao encontro dele. E quando eu desci da moto, que eu olhei o celular, estava lá que ele estava indo para a delegacia. Então eu deixei a moto e fui ao encontro dele. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá cercado com uns pais de alunos, e eles estavam querendo levar ele para a delegacia, dizendo que o folheto estava incitando ódio, né? Eu cheguei para os pais e falei, não estamos incitando ódio, nós estamos alertando as pessoas o que os mandamentos do Islã autoriza os muçulmanos a fazerem, entendeu? E isso está invadindo o Ocidente. Isso está sendo permitido aqui por países comunistas, socialistas, enfim. Eles não quiseram entender, estavam obstinados a entender que aquilo, nós estávamos defendendo aquilo, em vez de estarmos combatendo aquilo, né, distorceram dessa maneira. Aí acusaram o irmão de ter distribuído aquilo para a criança. Aí depois eu até falei com o Carlos, você distribuiu isso para a criança? Distribuí e tal. Aí eu falei, não era para ter distribuído para a criança, enfim. Aí eu conversei com um dos pais, poxa, eu vou lá e recolho os folhetos que ele distribuiu. Foi cerca só de 5 ou 8 folhetos, se eu não me engano. Eu falei, eu vou lá, a gente resolve esse problema, não precisa ir para a delegacia, não precisa de nada, entendeu? A gente errou e tal, então eu vou lá pegar os folhetos. Não, isso aí já se espalhou na escola todinha. Eu falei, meu amigo, mas 8 folhetos? 8, as crianças estão ali na porta, eu vou ali, recolho e pronto. Ele falou, não, vamos para a delegacia. Aí chegou o policial, aí o policial, a princípio da viatura, ficou até ao nosso favor. Ele falou, não, isso aí tem que ser combatido mesmo, enfim. Mas depois, lá na delegacia, o policial já virou do avesso e ficou contra a gente. Aí, a princípio, deram voz de prisão para o Carlos, mas para mim não, porque eu não tinha distribuído folheto. Na verdade, eu ainda estava estacionando a moto, eu iria distribuir assim que eu estacionasse. Então, no caso, a princípio, só ele estava preso, tanto que o policial deixou eu ir na minha moto acompanhando a viatura. Eu nem entrei na viatura, só ele entrou. Então, fomos para a 17ª ali em São Cristóvão, para fazer a ocorrência, só que ali não tinha delegado de plantão, e fomos para a 19ª lá na Tijuca. Na 19ª na Tijuca, eu estacionei a minha moto, um pouco distante da delegacia, e fomos lá para dentro, e começou a fazer lá o boletim de ocorrência. E conforme nós íamos falando com o pastor foi passando a orientação do que fazer, enfim, e nós assumimos a responsabilidade. No caso, eles queriam saber quem era o autor do folheto, e nós falávamos que nós pegamos da internet, que realmente os folhetos são da internet, né? Nós não alteramos nada, e nós pegamos responsabilidade para si, e falamos que imprimimos e estávamos distribuindo por conta própria, né? Porque eles estavam querendo
achar o pastor. Desde a delegacia estava querendo já achar o pastor, querendo pegar o pastor. Aí já deram, o Carlos foi no banheiro, eu fiquei lá sentado aguardando, e já falaram que o Carlos seria preso, né? Aí tudo bem, eu fiquei saindo, entrando, para poder ver o que o pessoal estava armando lá, porque os pais estavam querendo fazer um tumulto em frente da delegacia, querendo convocar mais pais para poder ir na delegacia, para prestar queixa, enfim. Quando eu achei que eu ia embora, que iam levar o Carlos, estava aguardando ele voltar do banheiro, um policial manda eu ir até a minha moto, ele me acompanhou junto com o pai e ele próprio foi comigo até a moto e pegou os folhetos que eu tinha deixado preso lá no guidão. Quando eu voltei, a delegada mandou subir, eu achei que a gente ia só prestar esclarecimento e depois ir embora, quando ela falou que a gente estava preso. Aí nós tiramos foto, de frente, de lado, enfim, e a gente entrou no lugar que eu considero que nem um cachorro é digno de ficar ali. Um lugar completamente imundo, você cheira 24 horas fezes, urina, e colocaram a gente lá dentro, junto com traficante, com bandido, né, dentro dessa cela de, acho que a metade daquela sala ali do som, né, a metade dela, e para poder dormir tinha que revezar. Às vezes a gente dormia em pé, às vezes a gente dormia sentado, a gente dormia no chão. E o pessoal da delegacia só humilhando a gente, toda vez que chamava era para humilhar, para xingar, chamando a gente de muçulmano. E eu explicava para eles, nós não somos muçulmanos, nós estamos, na verdade, combatendo as práticas, enfim. Teve um, inclusive, que nós, quando descemos pela segunda vez, aí um se apresentou que era pastor, né, de uma igreja evangélica. Aí ele falou assim, na igreja que eu vou não tem essas coisas que vocês fazem. Aí ele falou, qual é o contato do teu pastor? Eu falei, eu não tenho contato dele. Aí ele falou assim, então eu vou entrar nesse site aqui. Ele entrou no site da restauração.net. Quando ele entrou no site, ele se deparou com aquelas placas das profecias, né? E ele foi lendo uma por uma. No que ele foi lendo uma por uma, ele foi chegando para trás. Ele não estava acreditando no que estava lendo naquelas placas, que estava estampada no site. A cada placa que ele lia, ele ia chegando para trás com a cadeira, né? Aí ele falou assim, vocês não são igreja, vocês são uma revolução, vocês são... Não sei, aí ele ficou assim, eu não sei nem o que falar, mas vocês não são igreja. É impossível, vocês não são igreja. Igreja universal, ele citou assim, igreja universal, igreja católica. Eu falei, não, pelo contrário, esses lugares que você está falando não são igreja. Igreja somos nós. Ele, não, mas lendo isso aqui não é igreja. Né? Ele, por causa das placas lá que estavam no site. Aí, dali nós subimos novamente, e voltamos lá para o que eles chamam de porquinho, né? Que é tipo um chiqueiro local. Voltamos para lá e foi chegando mais vagabundo, mais traficante, a gente ficamos lá amassados, um em cima do outro lá. Aí ficamos de quinta, 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, e só saímos no dia seguinte lá para meio-dia. Então, quer dizer, ficamos mais de 24 horas lá dentro, cheirando urina direto, fezes, lugar horrendo. E a hora não passava, você fica fechado, não sabe de nada que acontece. Dali nós saímos, no dia seguinte, fomos colocados dentro de uma viatura, numa espécie de uma van, né, com outros presos, e passamos em várias delegacias para poder recolher outros presos que estavam em outros lugares, na Zona Sul, no centro, e também um amassado um em cima do outro também, uma coisa bem humilhante assim. E chegamos lá no presídio lá em Benfica. No presídio em Benfica, tinham prometido a gente que nós já seríamos soltos no dia seguinte. Sendo que na delegacia parece que fizeram uma armação, porque na verdade, quando nós fomos lá para fazer o BO do Carlos, nós iríamos só fazer uma assinatura, né, de que nós não iríamos mais fazer aquilo e seríamos liberados. Porém, o delegado ele falou para o pai que estava lá fazendo a reclamação, se a gente enquadrar neles
só a respeito disso, de distribuição de folheto, eles vão ser soltos agora. A gente tem que enquadrar eles em alguma coisa para eles ficarem presos. Foi quando nós fomos acusados de crime de racismo. Eles enquadraram a gente nesse artigo que dá detenção de 3 a 5 anos de prisão, né? Então, quer dizer, nós não falamos mal de negro nenhum, enfim. Então, eles só acharam uma lei para poder incriminar a gente. Então, fomos enquadrados, na sentença está assim, que fomos enquadrados na lei de racismo, né? E, então, voltando lá para o presídio, nós fizemos todos o procedimento, mais humilhação, mais xingamento, enfim, tratado pior do que cachorro. E presos que estavam lá com a gente fizeram altas barbaridades, só nós dois lá que foi preso exatamente por besteira, por causa de folheto. Mas todo mundo lá tinha matado, tinha roubado, tinha saqueado, enfim, a gente estava no meio desse pessoal todo. Na parte da tarde, nós descemos para poder ir para a audiência, né? Chegando na audiência, algemaram eu e o Carlos junto, e quando nós chegamos, nós já estávamos vendo o promotor e o juiz rindo, né? Olhando um processo lá e rindo, quando a gente observou que ele estava falando do senhor, né? Aí até falou, esse aqui que é o problema, esse aqui que a gente tem que achar ele, entendeu? É ele que é o autor disso aí. Aí eles cochichando assim, né? Mas eu e o Carlos nós ouvimos. Aí o promotor lá falou lá a respeito do crime e tal, enfim, depois foi vir do advogado que estava na casa do Carlos, a defensora no meu caso, julgou, aí o juiz falou que iria me liberar, e só que ele teria que seguir algumas regras dele, né? Então depois nós voltamos, ficamos presos. Só um detalhe que eu esqueci lá na delegacia, quando nós chegamos, estava junto só com um traficante lá, e depois foram chegando mais, e chegou um rapaz se dizendo assembleiano, né? Aí ele chegou lá, não, que Deus vai tirar a gente daqui, que não sei o quê. A princípio, eu não sei se é porque eu estava ainda nem entendendo nada do que estava acontecendo, eu não senti nada assim de Deus de falar alguma coisa, né? Do que ele estava falando, que ele era da Assembleia e tal, eu não senti nada, não estava com força de falar nada. Se eu falasse, eu falaria só por mim. Eu não falaria assim uma coisa fluindo de Deus para poder falar, entendeu? Então eu não falei nada, deixei ele ficar falando lá que ele era de Deus, enfim. Sendo que na madrugada trocaram a gente de cela. Nós fomos para uma cela do lado, mas mesmo esquema, mesmo ambiente, só que ela estava vazia. Aí só tinha esse rapaz assembleiano, e trocaram eu e o Carlos para essa outra cela. E nessa outra cela, foi que ali que parece que abriu uma brecha para poder para vir com a palavra, porque ele na verdade estava desorientado com relação ao cristianismo, né? E quando ele falou assim, e a igreja de vocês, como é que é? Aí quando ele fez essa pergunta para mim, aí foi que eu entrei, aí eu falei, olha, a igreja que você não é igreja, entendeu? Eu só estava esperando você me perguntar, porque lá na outra cela você só estava dizendo o que, na verdade, ele estava achando que era a igreja dele. Então, olha, a igreja que você faz não é igreja, a Assembleia não é igreja, entendeu? O nosso ministério não compactua com política, não compactua com maçonaria, e é isso que as Assembleias de Deus estão envolvidas. Aí ele queria saber mais, poxa, ele levou um impacto assim, né? Queria saber mais informações e tal. Aí conversamos sobre jejum, sobre Santa Ceia, que não tem nada a ver enquadrado na palavra de Deus para a igreja, entendeu? E o Carlos é testemunha que ele foi tomando um impacto. Depois ele ficou falando assim, você está com uma paz que eu queria ter só 1% da sua paz. Você está muito tranquilo aqui dentro. Eu falei, nem eu estou entendendo. Entendeu? Porque é a primeira vez que eu venho, eu achei até que eu ficaria nervoso, né? Mas fiquei tranquilo, fiquei calado a maioria das vezes. O Carlos até falava, come, cara, bebe. Eu falei, não estou com vontade de nada, só quero ficar quieto só. E ali
ele falou que iria procurar um ministério, que iria acessar o site, porque ele ficou impactado assim, porque ele não sabia daquelas coisas, né, a respeito de jejum, de santa ceia, de igreja se envolver com política, né, e a experiência no caso foi basicamente essa. E voltando lá para o presídio, deram essa sentença de que nós teríamos que ficar em casa sem ir até lá no local, ir para casa até 10 horas da noite, né, tem que estar em casa 10 horas da noite, então o senhor vai ter que terminar o culto quarta-feira mais cedo, eu tenho que ir para casa, 10 horas. Aí, quer dizer, tem que fazer esse resguardo e comparecer lá para fazer parte dessa palhaçada. E, pastor, em nome aqui do meu e do Carlos, acredito também que ele gostaria de estar aqui falando isso, queria pedir perdão diante de Deus e do Senhor se a gente cometeu alguma falha, por nossa conta, me perdoa, não foi a nossa intenção, porque o nosso trabalho, na verdade, o Senhor nos conhece, a gente tenta fazer o trabalho mais discreto possível, um trabalho assim mais rápido, ligeiro, sem arrumar confusão, mas prova não sei de que isso aconteceu dessa vez. Então, diante do Deus vivo, que eu acredito que está aqui, e do Senhor, quero pedir perdão também. O Carlos com certeza também gostaria de pedir perdão do Senhor, e só tenho a dizer para encerrar que, se o Senhor autorizar, eu não quero parar, quero continuar, porque a luta continua. Amém. Como é que você pode sair com um folheto? As pessoas dizem, não, mas o folheto está mal entendido. Peraí, vê se está mal entendido esse negócio. Olha só. Alcorão de Maomé: estupro, pedofilia, assassinatos e escravidão. Tu deves estuprar, casar e divorciar meninas na pré-puberdade. Alcorão 65:4. Tu deves ter relações com escravos sexuais e trabalhadores escravos. Alcorão não sei o que, não sei o que lá. Está mal entendido? Não está claro que isso aqui é o Alcorão que diz? Está aqui em cada passagem diz Alcorão, só já começa Alcorão de Maomé: estupro, pedofilia. Isso aqui não está mal entendido. Até o meu irmão me ligou, poxa, mas aquilo aí pode ter uma dupla interpretação. Eu falei, pode. Por uma população ignorante, sim. Por um policial, por um delegado, por um juiz, por um promotor, não, sem chance. Por favor. Amém? Tem pessoas que são de pouca leitura e podem confundir uma interpretação de texto, mas um delegado, cara, porque todo delegado é advogado, né? Existe delegado sem ter sido formado e exercido durante um tempo a função de advogado. É uma pessoa altamente instruída em leitura e interpretação de texto, altamente, um nível fantástico. Eu conheço um advogado, e às vezes eu leio as coisas assim um pouco na pressa, quando ele está lendo eu digo, caramba, doutor, não tinha percebido isso. Porque ele foi treinado para aquilo. Se eu ler Bíblia, o que eu entendo pode ser diferente dele, mas quando ele lê termos, declarações de coisas jurídicas, eu nem chego aos pés dele. Amém, meu irmão? Porque cada um na sua função. Então, isso aqui não pode ser mal interpretado. Então, o policial de imediato olhou e falou, não, eu também sou contra. Mas lá dentro quem manda é o doutor delegado? Doutor delegado, o vagabundo delegado, faça-me um favor, doutor delegado, vagabundos, amém? Que não está olhando o direito do próximo, está tirando o direito do próximo. Vagabundo, como era o nome da... Bom, depois eu pego os nomes, eu vou fazer um vídeo sobre isso e citar o nome desses delegados, né? O Lula está solto e os caras vêm prender duas pessoas que estão denunciando estupro e pedofilia. O Lula matou milhares nas filas de hospital. O Lula assassinou um montão na administração pública. A criminalidade cresceu a níveis extremos, porque o Lula roubou tudo e não investiu em nada. E aparece um delegado vagabundo para dar ordem de prisão a duas pessoas que estão distribuindo folheto no meio da rua,
como se isso pudesse ser crime. A legislação brasileira diz que qualquer um pode distribuir folheto em qualquer parte do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, leste a oeste. Isso não é crime, distribuir folheto com aquilo que você pensa. Não é crime, ainda mais que aqui não está nada nem do que pensamos. É um texto integral do Alcorão, cuja religião islâmica é exaltada na TV, no rádio e em todo lugar. Se eles apoiam o islamismo, apoiam os muçulmanos, significa que eles apoiam também o Alcorão. Mas quando nós divulgamos a parte que eles não gostam que seja divulgada, aí nós somos criminosos. Né? Deixar aqui bem claro para o promotor que está me procurando, é a Rua Mariano Procópio 37, se tiver medo de subir o morro, manda uma cartinha que eu vou ao encontro de vocês, que eu nunca tive medo de vagabundo, eu não estou falando dos da comunidade não, estou falando dos do sistema judiciário. Então, irmão, veja, isso é o fato. Como é que pode um fato de prender 2 pessoas? Então, meu irmão, veja bem, nós sabemos que esse folheto do Alcorão, de uma forma inexplicável, ele gera uma contenda que não deveria gerar. As pessoas deveriam agradecer por fazermos esse trabalho. Então a regra da distribuição desse folheto, que tem ainda ali uns 30 mil, breve mandarei fazer mais uns 100 mil, é você não parar. Não para em lugar nenhum. Traça um projeto, vou fazer distribuição em Vila Isabel. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui pela 28 de setembro, vamos sair detonando, vamos entrar pela Radial Oeste, voltei para casa, acabou. Você leva meia hora caminhando, quando alguém que lê, que tentar te procurar, tu já vazou, tu já sumiu. A direção é fazer a obra, mas não é ficar em busca de confusão, nem dar moleza para ninguém. Então, faça a obra. Quem sair para fazer a obra com o folheto do Alcorão, não para. Sai fazendo. Quando a pessoa lê que ela tentar te procurar, tu já sumiu. Não para. Traça uma ida e uma volta para casa. Conheça o caminho que tu vai trilhar e não para.